Fala pessoal, tudo bem? Nascendo hoje, primeira vez que a gente está aqui, o Med Podcast. O podcast onde a gente vai falar sobre grana, vida e carreira, sem tabu, sem ficar cheio de dedo. Eu sou o Mike, sou o host desse podcast e hoje eu tenho o prazer inenarrável de ter esse primeiro convidado, que é um grande amigo, um irmão de coração e é meu sócio, senhor Bernardo Preste. Salve, salve, pessoal. Prazer estar aqui inaugurando o Med Podcast. Que honra que eu tenho de participar desse primeiríssimo episódio. Hoje a gente vai abrir tudo aqui, né, Mike? Com certeza, cara. A honra é toda minha. Para quem não sabe, pessoal, o Bernardo, ele é médico. Ele fez cirurgia geral no IANSP, como ele fala, com esse sotaque carioca inconfundível. E ele fez urologia até um certo ponto, a gente vai conversar sobre isso aqui nesse podcast. Sem spoiler. E foi um cara que empreendeu aí durante a residência de cirurgia geral. Então, já começa por aí essa história muito bacana que a gente vai abrir para vocês hoje. E aí, quando a gente fala, né, de empreender, de repente, durante uma cirurgia, uma residência, ainda mais cirurgia geral, que a gente sabe que, poxa, é um negócio super puxado, eu já queria perguntar uma coisa aqui para o Bernardo, que é o seguinte, Bernardinho, você já pensava em empreender quando você estava na faculdade, algo que já vinha lá de trás? Como é que foi isso? Cara, tem um negócio engraçado na UF, que foi a faculdade onde eu me formei, na Federal Fluminense lá em Niterói, que lá, cara, surgiram vários empreendedores. Então, Bruno Lagoeiro, fundador do Hotbook, fez UF. O João Hashtag, que é da Hashtag Treinamentos, que é um curso de Excel e Power BI bem grande, ele também fez UF, só que em engenharia. Só que assim, a faculdade não fomenta nada de empreendedorismo, não existe nenhuma tradição, assim, não existe nenhuma disciplina que te direciona para aquilo ali. Parece que tem algo na água, né? Então. Exato. Tipo, eu acho que sei lá, quanto mais difícil é você empreender, eu acho que mais te surge a vontade. Mas sendo bem sincero, eu não tinha esse desejo ali aflorado desde o início. Minha ideia quando eu entrei na faculdade era fazer alguns projetos, ter um currículo bacana. E acabou que eu tive uma experiência ali, durante o meu 3º ou 4º ano de faculdade de medicina, enquanto eu estava como monitor de anatomia, que eu acho que foi ali que a sementinha do empreendedorismo despertou. Eu acabei me aproximando de um professor de anatomia, o Rafael Cid. Nessa época ele era o coordenador ali da disciplina, e ele tinha muito essa pegada de ensino, e eu já gostava muito de educação. Só que há, 10 anos atrás, não existia tanto esse negócio de empreender na internet, de gravar curso, de dar aula online. Não era uma coisa assim tão comum como é hoje. E aí a gente começou a pensar em algum projeto de educação de anatomia online. A gente pegou aquele Atlas 3D e começou a gravar umas aulas, em inglês ainda, para falar sobre anatomia, explicando anatomia. Para ficar mais difícil, né? Porque não dá para jogar no modo fácil, easy, né? Não, vamos começar no modo difícil. E aí a gente começou a gravar algumas aulas. Esse projeto a gente até chegou a ter uma conversa com a Elsevier para licenciar esse curso. Só que acabou que não foi para frente. Tiveram outros problemas, outras prioridades, e aquilo morreu ali. E aí, desse período, então, 3º, 4º ano de faculdade até o 1º ano de residência, eu confesso que eu não tive nenhum empreendimento, eu não coloquei nenhuma ideia para fora, mas eu gostava muito de estudar. Eu gostava muito de ler sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal. Então, foi mais ou menos um retiro ali até eu começar a colocar em prática essas ideias. Cara, você vê uma coisa que você falou que foi muito legal, né? Que você teve esse projeto, você ficou empolgado, aí não foi pra frente, morreu e parou por ali, né? E quando você fala de empreender, né, é uma característica muito comum do empreendedor, é dele ter feito algum projeto lá atrás e não ter dado certo, né? E aí eu vejo que você vê hoje em dia grandes empreendedores, você vê às vezes um pessoal assim que é gigante, que você até admira, e o cara vai te contar, ele tentou um monte de coisa lá atrás, desistiu no meio, não deu certo, morreu. Então é muito interessante isso daqui, e eu vou confessar que eu não sabia dessa história, e foi muito legal justamente esse desfecho pra gente ver como, pô, não é simples assim, né? Não é, eu tive uma ideia e, nossa, vai dar tudo certo, né? E, cara, me diz uma coisa, eu vejo muito quando a gente fala sobre empreender, sobre fazer negócios e tal, que normalmente aquele cara que ele é mais empreendedor, que ele tem aquele espírito de fazer algo mais inovador, isso às vezes vem de família, às vezes vem de um exemplo, às vezes do pai, do avô, às vezes são comerciantes ou tinha algum negócio. Na sua família você tinha esse tipo de experiência? Cara, eu tive o exemplo reverso, porque o que acontece? Minha mãe é funcionária pública, então ela sempre foi ali aquele padrão, estabilidade, férias, 13º, tudo aquilo que o
o funcionalismo público oferece de bom. Uhum. E meu pai, ele tem uma história muito boa, que eu acho que eu nunca compartilhei aqui. Meu pai, ele fez engenharia e administração. Meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Inclusive, ele hoje trabalha aqui com a gente, é o nosso financeiro. Abraço, Salve, Sidão. E aí, quando ele formou, ele foi trabalhar numa multinacional, que era a Cofap, que era uma empresa gigante ali de... Pô, meu pai, super jovem, já estava recebendo em dólar, estava fazendo reunião em Brasília. Então, ele conseguiu chegar num cargo alto muito, muito rápido. Para quem talvez é mais novo e não conhece a Cofap era uma empresa de amortecedores para carro. E a propaganda dela era de um cachorrinho de um salsichinha. Então, eu tô ligado nisso. Eu não lembro, cara, mas... Eu lembro. Eu que já sou revelou mais... sua idade, né? Mas já deu a primeira aí. Inclusive, era comum, na época, ficou tão associado que o pessoal, quando via esse cachorrinho na rua, um Cofap. E aí, o que aconteceu? Ele foi crescendo dentro da empresa, ele conseguiu um padrão de vida bem alto. E olha a história. Ele estava com a minha mãe na lua de mel. Então, eles estavam fazendo uma lua de mel gigante, que era Europa e Estados Unidos. Então, eles começaram na Europa. E assim, jovem, estavam comprando um monte de coisa, fazendo um enxoval novo para casa, do apartamento que eles tinham mudado. E aí, entre uma viagem e outra, meu pai recebeu a notícia que a Cofap estava demitindo 80% dos funcionários e ele era um deles. Na lua de mel, né? Na lua de mel, tinha gastado um monte lá. E aí... Minha mãe brinca que quando ele chegou nos Estados Unidos, só faltou ele abrir uma banquinha ali para vender, para fazer muamba da Europa para os Estados Unidos. E aí, o que aconteceu, cara? O meu avô era empresário. Meu avô também foi um empresário relevante. Ele chegou a ter uma empresa com mais de 500 funcionários, Rio e São Paulo. E ele passou por alguns problemas. E coincidiu desse momento da empresa do meu avô estar em decadência, meu pai sair da Cofap, o meu avô puxou meu pai para assumir ali meio que o comando junto da empresa com ele. E aí foi um período muito difícil pra gente, porque a empresa estava quebrando, meu avô devia dinheiro ali para um monte de pessoal, o capital de giro não fechava, aquele desafio ali do empreendedor que tá quebrando. E meu avô, nesse período, ele acabou descobrindo um câncer de pâncreas. Eu lembro até hoje, cara, ele ficou ictérico no Dia dos Namorados e morreu em setembro. Caramba. Foi muito rápido, ele chegou a fazer uma GDP... complicou, fistulizou, peritoneostomia, assim, foi um período bem difícil e acabou que naturalmente meu pai assumiu a bronca da empresa. E o que aconteceu? A empresa era uma empresa de distribuição de alimentos na época e, cara, meu pai é aquele negócio, se precisar varrer o chão, a gente varre. Então ele começou, um cara que estava na Cofap, multinacional, um cargo super alto, ele começou a vender coalhada de porta em porta numa Belina velha. Então foi foda esse período, porque acabou que gerou um sentimento no meu pai de insegurança em relação ao empreendedorismo e ele acabou transmitindo isso para mim. Então, quando eu comecei ali a empreender, a colocar um pouco mais essa vontade para fora, eu não tive muito apoio, porque ele falou, cara, meu filho, vai pro caminho seguro. Você viu quanto... A sorte da nossa família foi que minha mãe tinha um cargo muito estável. Então, enquanto meu pai estava ali por um período mais difícil financeiramente, minha mãe ajudou a casa e a gente nunca passou dificuldade financeira, nunca passou fome, mas a gente teve que apertar o cinto ali porque era um período difícil. Então, quando eu comecei a falar desse negócio, o Aline da medicina, tô com os meninos na internet, cara, tipo assim, é uma coisa que você fala, Bernardo, você enlouqueceu, você tem a medicina, aqui você tá na residência, pra que você tá fazendo isso? Então, eu tive, vamos dizer assim, não tive o apoio até eu provar resultado. Porque eu acho que o resultado, no final do dia, é o que... A maior forma de apoio que você pode ter é comprovando o resultado, né? Exato. Não, e dá pra entender seu pai de diversas formas, né? Porque, poxa, você imagina, você tem um filho ali fazendo medicina, tá indo bem, né? Tá indo, poxa, tá fazendo a residência. E aí... na cabeça das pessoas, e na verdade a medicina ainda é, né, uma profissão que te gera muitas possibilidades nesse sentido de você, eu digo uma estabilidade, na verdade no sentido de que não falta emprego, né, você não falta trabalho, na verdade, você sempre vai arrumar alguma coisa, se você precisar ali, você vai dar um plantão, você vai dar um jeito. E aí, de repente, você começa com algo diferente, que ninguém entendia muito bem, e seu pai com a experiência lá atrás, com certeza deve ter ficado um pouco assustado com isso. Mas eu queria, um pouco antes de chegar nessa história, porque tem uma história muito interessante que você já me contou do seu pai, mas antes disso, eu queria saber o seguinte, porque você então começou
um projeto de empreender durante a residência de cirurgia geral. E isso eu acho uma das coisas mais malucas da sua história, porque, cara, residência de cirurgia geral, ela é puxada, né? Ela tem uma carga horária ali grande e tudo. Mas eu queria saber, assim, como é que começou? Como é que você, naquela loucura de, plantão de residência, passando visita desde cedo até a noite, então, como é que veio na sua cabeça essa história de começar um projeto? E que projeto foi esse? Então, esse é um ponto que, olhando para trás, na época eu não entendia muito bem por que eu estava fazendo aquilo. Por que eu estava procurando uma outra sarna para me coçar se eu já trabalhava ali 100, 110 horas semanais ali no R1 de cirurgia geral. E hoje, com um pouco mais de maturidade, eu entendi. Que é o seguinte, quando você está numa situação muito confortável, você não tende a se mexer, você tende a ficar ali no conforto. É igual aquela história da manada ali, né? Então, você está ali com um grupo de pessoas, com segurança, não passa frio porque tá todo mundo junto, tem alimento, você não vai sair. Agora, quando o negócio começa a apertar o seu calo, você começa a pensar em outras alternativas. E foi isso que aconteceu na residência de cirurgia geral. No meu R1, eu estava extremamente insatisfeito com a rotina que eu estava vivendo. Então, cara, por mais que você goste de cirurgia, por mais que você goste de medicina, chega um momento que o volume de carga de trabalho começa a atrapalhar, começa a fazer mais mal do que bem. E eu tava passando exatamente por isso. Então, eu tava até pensando em desistir da residência, fazer outra área, trocar de especialidade. E eu falei, cara, eu acho que eu tô com muito pensamento negativo aqui na minha cabeça. Aquilo que eu sempre falo para as pessoas não fazerem, que é não transformar a medicina na sua vida toda. Eu acabei fazendo. Então, confundi a medicina, que é a minha carreira, com a minha vida pessoal, porque tudo girava em torno daquela residência. Eu só pensava naquela residência, eu pensava nos pacientes, na pressão. E aquilo estava me deixando insatisfeito. Eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que me tire o foco desse problema para eu ter outro prazer aqui, outro drive, outro tesão aqui. Porque eu estava sem tesão nas coisas que eu estava fazendo. Eu estava meio que no piloto automático ali, tentando viver a cada dia. E eu falei, eu tenho um conhecimento que é legal, eu gosto de ler, eu gosto de estudar sobre diversos assuntos ali na medicina. Já tinha essa vontade ali. Eu falei, como é que eu começo a transmitir esse assunto adiante? Eu posso montar uma barraquinha lá em frente à residência e começar a falar sobre os livros que eu li. Cara, qual a chance disso aqui dar certo? Então, vou para a internet, comecei a estudar sobre marketing digital, entrei num grupo de pessoas que estavam empreendendo no marketing digital, que foi inclusive a forma como eu conheci o Vitão, a gente já vai falar disso. E aí eu comecei a produzir conteúdo na internet, muito mais para mim do que para os outros. Era muito mais uma demanda minha, naquele momento ter algum projeto paralelo para tirar o foco da residência e tirar o foco daquelas coisas difíceis que eu estava passando, do que para gerar dinheiro, ganhar reconhecimento. Pelo contrário. Inclusive, no início, o canal se chamava Mentoria Médica e o foco principal que eu falava era finanças. E aí eu fui descobrindo que, beleza, eu gosto de finanças e tudo mais, mas, cara, era residente, quebrado, não tinha grana. Mas você finanças o quê? Como viver na miséria e trabalhando 100 horas semanais, Como dividir seu miojo, né, no mês. Exato. Para mais dicas de economia, use o papel higiênico 2 vezes. Calma aí, não ia fazer muito sentido aquilo ali. Então eu entendi que eu podia ajudar de outras formas, focando naquilo que eu tinha um pouco mais de conhecimento e um pouquinho mais de lastro, que era a preparação para a residência. E foi ali testando, aprendendo, que eu comecei o canal. E aí, a gente vai entrar já nessa história do Além da Medicina, mas foi ali que tudo começou, essa vontade de empreender. Não foi um negócio, eu tive uma sacada genial num dia. Não, pelo contrário. Foi muito mais um preenchimento para mim. Cara, vou te falar que me veio agora um insight muito bacana disso que você falou. Você estava insatisfeito, ou seja, insatisfação. Sim. Às vezes, insatisfação com a rotina que você estava levando, com a forma como estava a sua vida. O que normalmente, quando as pessoas estão insatisfeitas, elas tendem a fazer de cara? Reclamar e ficar resignado com aquilo, né? Meio que aceitar aquilo e aí ficar só reclamando. Você não fez isso. Você ressignificou aquela insatisfação que você tinha, buscando fazer outra coisa que te trouxesse mais satisfação, que você inclusive falou que te desse mais tesão. Cara, satisfação é um combustível no fim do dia. Você pode usar esse combustível para botar fogo numa casa ou para botar fogo numa atitude, numa ação que você tem que executar. Você que vai escolher se você vai pegar essa insatisfação e vai, jogar para um lado de sair gastando dinheiro pra caramba, perder seus hábitos de saúde e tudo mais para tentar preencher aquele vazio, ou você vai usar aquela insatisfação para se mover e criar uma nova alternativa.
Cara, isso foi sensacional. Acho que foi um dos insights mais bacanas. E realmente, você usar a insatisfação, você ressignificar aquilo para você usar como combustível para algum outro projeto, para alguma outra coisa que você queira construir na vida, é algo sensacional, que aí você tem resultado. E outra questão interessante que você falou que você lia muito, você estudava, você utilizou algum conhecimento seu, algo que você tinha adquirido, talvez uma habilidade, entre aspas, para tentar transformar aquilo em um negócio, em um outro projeto. Então, esse é outro ponto. É você pegar algo que te dá prazer, que você gosta, e eventualmente não precisa ser dentro da medicina, pode ser até fora dela, e tentar transformar aquilo em algo a mais que agregue valor às pessoas. Pô, achei fantástico isso, cara, fantástico. E até puxando desse conhecimento prévio de outros livros, é aquele negócio, aquela frase que é clichê, mas que é verdade. Sempre o melhor investimento vai ser em conhecimento. Sempre. E aí, o que rolou? Nessa época, no meu último ano de faculdade, eu formei no meio do ano. Uhum. Eu prestei prova de residência nesse mesmo ano. Só que eu tive aquele gap ali formei, eu acho que em maio. E até as provas de residência em novembro, dezembro, eu consegui trabalhar como médico. Uhum. E eu já sabia que, eu ia fazer cirurgia geral. Não sabia que ia ser em São Paulo ainda. Mas eu sabia que no R1 ia ser apertado para dar plantão, para eu me manter ali. Mesmo que eu fosse continuar no Rio de Janeiro, ia ser complicado. Então, o que eu comecei a fazer? Eu morava com meus pais, era muito fácil economizar. Aquela história do Enzo, né? Economizo 90% do que ganha. Eu era 100% Enzo. E aí, eu comecei a juntar dinheiro, porque eu falei, cara, se na residência o negócio apertar, eu tenho uma reserva aqui, não preciso pedir arrego, não preciso pedir socorro. Por mais que meus pais possam me ajudar, eu queria evitar ali que eles tivessem essa necessidade. Então, eu comecei a juntar uma grana. Não foi um dinheiro relevante, assim, não foi nada que mudou minha vida, foi basicamente minha reserva de emergência. Uhum. E foi justamente essa grana que me permitiu lá na frente investir no Além da Medicina. Porque a gente, quando foi começar o projeto, quando foi começar a construir mesmo a nossa empresa, e aí não era mais eu sozinho, era eu, você e o Vitor, a gente teve que fazer um aporte inicial. E aí foi arriscado, porque eu fiz uma coisa que teoricamente não é certa, né, no mundo das finanças. Eu peguei a minha reserva de emergência e coloquei no investimento de maior risco do mundo, cara. Pior que trade, pior que Bitcoin, que é empreender. Mas é aquele negócio, cara. Eu sabia que, da mesma forma que eu tava tomando um risco, era um risco calculado, porque eu falei, se precisar, eu vou me ferrar aqui, vou trabalhar um pouco mais, vou dar alguns plantões, e eu refaço essa reserva. Então, esse conhecimento prévio, esse estudo, me permitiu abraçar a oportunidade quando ela apareceu. Porque se eu não tivesse grana, se eu não tivesse me preparado para isso, de alguma forma, quando chegasse lá aquele momento, eu ia falar, não dá, galera. Não tem dinheiro, tô no R1, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente tem que dar o salto da fé mesmo. Às vezes, a gente tem que arriscar. Às vezes, a gente tem que considerar ali um cenário de risco e pensar, se isso aqui der errado, eu perdi, eu acho que era 15 mil na época que a gente aportou inicial, 15, uma coisa 15, assim. 15 mil, mas ainda assim, e com uma alavancagemzinha maior, né? Ali, mas era 15 mil ali de cada um. Então, perdi 15 mil, é um cenário, beleza, é um cenário ruim, mas não é um cenário de catástrofe, não, como médico você consegue... Não, exato, o que é um detalhe, né, que às vezes o pessoal fala, poxa, mas o Bernardo então usou, né, a reserva dele para poder arriscar e tal. Veja, foi algo calculado, ele não se colocou em risco de ruína. É muito diferente você, é 15 mil que eu tenho aqui e talvez eu vou ter que dar uns plantões para repor e tal, tranquilo. É muito diferente de você, cara, agora eu vou me alavancar, vou pegar um empréstimo aqui de 1 milhão e vou colocar... Não, aí você... Porque o risco de ruína você não pode correr. De 15 mil, o máximo que eu podia chegar era 0. Uhum. Às vezes, quando você toma uma opção alavancada ou um empréstimo, cara, o risco é muito maior que 0. Exato. Você pode ficar negativo, você pode perder outras coisas que você nem colocou ali em jogo. Uhum. Então, eu sabia que do 0 não passava. Era o pior cenário. Mas, qual era o melhor cenário? Cara, aquilo ali dá certo e foi o que aconteceu. Além da medicina, a gente brinca que foi o nosso melhor investimento ali financeiro. Total. Porque dificilmente alguma coisa você coloca lá 15 mil reais e volta como voltou, né? Exato. E lembrando, né, que não foi só 15 mil reais, o 15 mil reais foi o detalhe. Foi o inicial. Exato. Não, e outra, né, e mesmo saindo um pouco da parte da grana, você deu tempo, suor e sangue. Eu acho que esse é o maior investimento. Esse é o maior investimento. Porque não tinha muito tempo, cara. Era aquela brincadeira que a gente também sempre comenta, né? Juntaram 3 caras. Um que não tem tempo e não tem dinheiro, que era eu. O Vitor, que tinha mais tempo, que ele tinha acabado a residência, mas também não tinha dinheiro. E o Michael, que, cara, vinha de 4 divórcios, 4 pensões
Quantos anos você tinha? Eu tava com 39 quando a gente fundou ali na medicina. Então, 39 anos se reinventando ali. Cara, você olha isso aqui, apesar do Michael já ter uma segurança financeira, qual a chance disso aqui dar certo? 3 médicos não fazem a menor ideia do que fazer com aquilo ali. Exato. Mas foi o que deu certo, né? Cara, voltando um pouquinho, antes da gente continuar nessa questão, tem uma história muito interessante e eu acho que a primeira vez que a gente discutiu isso foi num encontro lá no Rio de Janeiro, que a gente foi palestrar num evento, que a gente estava vendo assim, como que aconteceu da gente se encontrar no Além da Medicina. E são coisas surreais, assim, tem coisas que acontecem na vida que de forma lógica você não consegue explicar. Você só simplesmente assim fala, cara, Deus colocou, fez isso acontecer, porque não faz sentido, não faz né? nenhum sentido isso tudo ter sido coincidência. Mas me conta aí, cara, como é que foi que você encontrou o Vitor? Como é que foi que as coisas aconteceram? Cara, então, quando eu comecei a empreender, eu entrei num grupo, né, de pessoas que estavam empreendendo no digital, e um dia eu vi uma marcação no Instagram de um dos caras do grupo, falando do Vitor, falando do trabalho dele. Na época ele estava trabalhando com muito foco em paciente diabético, em uma reversão do diabetes ali através de mudança do estilo de vida. E ele falava muito disso. Ele tinha um Instagram bem grande na época, era, sei lá, uns 20 mil seguidores, que naquela época, era famoso estouro. Já. Eu devia estar começando ali com meus 1.000, 2.000, alguma coisa assim. Já tinha pivotado, né, aquele modelo de negócio de finanças e empreendedorismo para preparação para residência, técnicas de estudo, então já falava disso. Na época eu acho que eu tinha meus primeiros 6 alunos da mentoria, que eu cobrava incríveis R$200 por 4 horas de consultoria individual. Cara, escuta isso, galera, porque ninguém começa lá do topo, tá? Não. A galera vê, é o que eu sempre falo, a galera olha a ponta do iceberg, a galera olha a história bonita, mas ninguém vê que lá de trás todo mundo começou do zero. Ninguém começou com 20 mil seguidores, com 50 mil seguidores, ninguém começou ganhando rios de dinheiro. Olha o exemplo que o Bernardo acabou de dar. Se você pensar, eu perdia dinheiro naquela época, porque você calcular a média da hora do plantão ali, de R$120 a hora, mais ou menos em São Paulo, cara, 100 a 120, eu tava cobrando R$200 por 4 horas de consultoria, mais acompanhamento no WhatsApp, então eu tava ganhando menos por hora e trabalhando mais. Mas enfim, o Vitor, então, eu via já essa marcação, e aí teve um evento dessa galera que tava empreendendo no digital, num bar em São Paulo, e ele tava lá. E aí, mais uma vez, aquele negócio de, cara, você tomar ali uma coragem, tomar uma coisa, fazer um negócio meio que nada a ver, que não faz sentido. Não fazia sentido. Que era o seguinte, ele tava no bar, eu falei, cara, eu sou uma pessoa introvertida, eu não sou de puxar assunto com as pessoas, normalmente. Eu falei, eu acho que esse cara aqui, ele tem potencial, eu gosto do trabalho que ele faz, eu quero conversar com ele. Aí fui lá, dei uma cutucada, assim, no ombro dele, e puxei um papo. Falei, cara, tudo bem, meu nome é Bernardo, eu sou médico também, faço residência no IANSP. E, vi seu trabalho, gostei demais e tal. E aí a gente começou a puxar assunto. E aí depois o Vitor foi me contar que, na época, o que mais chamou a atenção dele não foi o meu projeto, que eu comecei a falar da mentoria e tudo mais. Não foi isso. Foi o fato de eu estar na residência, no R1 de cirurgia geral, empreendendo. Então, ele não comprou a ideia. Ele comprou a pessoa ali. Exato. Que é o que acontece no início de algum projeto, por melhor que seja a sua ideia, o que vai fazer diferença é quem vai executar essa ideia. Então, ele falou, cara, esse moleque aqui tá se fudendo na residência, ele tá empreendendo, ele tá colocando a cara, ele tá tentando, vou dar uma chance. E aí, a gente começou a trocar ideia. No dia seguinte, a gente marcou um açaí, e foi nesse dia que ele conectou com você. Foi. Que ele já conversava com você no Instagram. Isso. Pra quem não sabe, pessoal, cada um aqui de uma cidade. Então, eu tava em São Paulo, o Vitor é natural de Minas, mas tava morando em São Paulo, e o Michael é de Ponta Grossa, no Paraná. Então, a gente não tava presencialmente os 3 ali em São Paulo, tomando um café, idealizando os nossos projetos. Pelo contrário, tudo começou num grupo de WhatsApp, em que a primeira fase foi o seguinte: pessoal, criamos esse grupo, se apresentem aí, cada um se apresentou, a gente começou a discutir. Isso foi em março, e aí em junho, em agosto, a gente lançou o nosso primeiro produto no Além da Medicina. Foi muito legal, assim, que eu nunca esqueço que o Vitor chegou pra mim e me mandou uma mensagem: cara, conheci um moleque muito fera, ele faz cirurgia geral no IANSP, e o cara tá empreendendo, tem uma cabeça boa, tá buscando algo novo. Eu acho que ele tá muito na nossa pegada, porque eu e o Vitor, a gente já vinha conversando lá atrás de fazer alguma coisa e tudo mais.
E acho que quando chegou você, falou, cara, acho que agora uniu os pontos, né? Acho que agora juntou, cara, se você for olhar, são 3 pessoas com habilidades diferentes, com, inclusive, características diferentes, comportamentos diferentes, mas que parece que se completavam ali. E aí foi exatamente isso, né? Veio aquele Instagram e, se apresentem, e aí eu gosto muito de olhar, pegar essas conversas, porque a gente tem esse grupo até hoje, tá? É o mesmo grupo. É o mesmo. Então, é legal que é um museu aquele grupo ali. Exato. E aí você olhar lá atrás, como a gente chegou já com um monte de ideia, com um monte de coisa, então isso é muito bom. E é aquele exemplo que você falou, né? O Vitor, ele comprou a pessoa, né? E é o que eu sempre falo, cara, tente estar, né? Tente andar com pessoas que são melhores que você, ou que te complementem, ou que somem a sua vida de alguma forma. Porque é isso que vai fazer você andar. Quando eu participei do mesmo grupo lá, né, de pessoas que estavam empreendendo no digital, e basicamente aquilo me tirou da zona de conforto e foi o que me fez, cara, deixou ir além. Olha o que esse pessoal tá fazendo, né? Você vê como é que o desconforto vai criando ações na sua vida, né? Então, você tava ali, vamos dizer, confortável na sua profissão, confortável do ponto de vista financeiro, trabalhando bem, trabalhando com o que você gosta. Só que a partir do momento que você mudou de ambiente, que você viu pessoas fazendo coisas maiores, às vezes bem mais novas que você, aquilo te gerou um desconforto. Com certeza. Te gerou um desconforto de falar, cara, eu também consigo fazer isso aqui. É aquela competição positiva, né? Não é aquela competição de, eu quero diminuir esse cara. Não, eu quero entender o que esse cara faz para eu fazer também. Eu na residência a mesma coisa. O Vitor, quando saiu pro mercado de trabalho, que viu ali que, as coisas mudam e tudo mais, ele também teve um desconforto, também tinha as necessidades dele. Então o desconforto vai te construindo ali ao longo da sua trajetória. E uma coisa que é legal falar também é que nesse início a gente teve consciência que nenhum de nós era autossuficiente para fazer tudo, né? Exato. Porque empreender é foda. Empreender é difícil, ainda mais em paralelo com a medicina. Então se a gente bastasse no peito, falasse, não, eu sou o cara, não sei o quê, eu faço, eu resolvo, eu aconteço, dificilmente a gente conseguiria construir o que a gente construiu. Porque cada um foi complementando, cada um foi trazendo habilidade diferente do outro e assim nasceu Além da Medicina. E sobre isso, você falou de nasceu Além da Medicina, né? Então, depois que a gente criou o primeiro produto do Além da Medicina, que a gente, né, então... Nosso Frankenstein, né? A gente brinca com o Frankenstein porque, assim, a gente queria falar tudo para todo mundo. Não, era finanças, marketing, estudo para residência, saúde, performance. Era o protocolo PSF, lembra? Malabarismo no semáforo. Exato. Tinha de tudo lá, né? O protocolo PSF, né? É o Manuel que conta essa história. Então, cara, e aí, quando a gente criou aquele Frankenstein... E deu certo, às custas de muito trabalho, né? Aí eu lembro que a gente chegou, se reuniu depois de uma ressaca, né? Que, quando você faz isso aí, você dá aquele cansaço depois de você criar um projeto. A gente parou, tive 6 meses sabáticos ali, né? Entre um projeto e outro, pra recuperar. E aí, quando a gente resolveu voltar, eu lembro que você me ligou. Um dia eu tava no hospital, inclusive, e você me ligou falando que estava pensando em não fazer uma subespecialidade. Verdade, e essa história é muito boa. Eu queria que você contasse isso. Cara, o que aconteceu? Então, já no final do R1, eu comecei a produzir conteúdo, empreender no digital, etc. Criei o programa de mentoria residência lá nos primórdios, que era uma planilha de Excel, basicamente, e eu ali, sozinho, tentando ajudar os meninos que entravam. E aí, quando o Além da Medicina, a gente se juntou, aquilo ali ganhou alguma relevância. Claro, não era nem perto do que é hoje, mas já mostrava que existia um potencial ali de a gente fazer o negócio acontecer. E como eu já estava em dúvida em relação à minha especialidade, já estava por conta da residência, eu acabei ficando ali meio receoso, se era aquilo mesmo, se eu estava realmente satisfeito com a medicina. Eu falei, existe aqui uma oportunidade, existe aqui um projeto que está crescendo, que a gente precisa dedicar mais tempo, porque cada um ali na época ainda tinha muita carga horária com assistência. E eu tenho a oportunidade de agora, às vezes, parar um ano e dar atenção nisso. Eu cheguei a desistir de estudar para a prova de residência, né? Foi o ano que eu já tinha mentoria, já tinha os alunos, era uma correria que e ainda estudar para residência era complicado. E eu falei, vou pegar isso aqui e vou tocar ficha na medicina, vou parar de estudar. E eu cheguei a parar de julho a final de agosto, quase início de setembro, eu parei de estudar para residência. Até porque tinha naquele momento, e eu fui entender também depois, existia um medo do fracasso público. Exato. Porque nessa época eu já falava sobre residência, já tinha um número relevante ali de pessoas acompanhando o meu conteúdo, e eu tava prestando prova de residência. Então imagina,
O cara que te ensina a passar na residência, ele vai lá, presta a prova de residência e não passa. Ia ser um fiasco, ia ser um fracasso, assim, e eu tava com muito medo disso. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu liguei pro meu pai e falei da decisão que eu tinha tomado, só que eu falei 1 mês depois de tomar a decisão. Então, eu já tinha largado o estudo, abandonado o barco. Você já só chegou assim, só comuniquei. Já aconteceu. Já aconteceu, já decidi. Aí ele, tá bom, meu filho, estou indo pra São Paulo. Meu pai mora no Rio, ele foi no mesmo dia, ele pegou o carro, saiu de Niterói, 6, 7 horas de viagem, chegou em São Paulo. E o pior, eu tava de plantão 48 horas. Então, assim, a gente mal teve tempo pra conversar. Eu lembro que a conversa que a gente teve foi no estacionamento do hospital, porque eu não podia sair. Ele comprou um hambúrguer lá, a gente comeu um lanche. E ele começou a falar que, tipo, eu não tinha que ter medo daquilo ali. Eu não tinha que ter medo do fracasso. Eu tava construindo um projeto pra eu fazer a prova de residência e depois, com o resultado em mão, eu avaliar o que eu queria. Se eu queria entrar na residência ou se eu queria continuar tocando ali na medicina. A única coisa que ele me pediu faz a prova. E aí você avalia. E aí deu muito certo. Porque eu acabei passando em primeiro, inclusive no IANSP. Passei em terceiro na UERJ. Isso aqui você até deu uma diminuída na história. Cara, foi sensacional. Não, foi. Pô, foi um e foi um momento que o programa cresceu muito, né? Porque eu documentei essa jornada, eu mostrei ali a estratégia, tava com pouco tempo de estudo, então não era aquele cara, tô só estudando pra residência. Não, a gente tava empreendendo, tava no R2, tava fazendo as coisas. Então foi muito legal. E aí, com o resultado em mão, eu falei, pô, eu quero assumir. Eu consegui aqui fazer isso esse ano, vou continuar. E aí entrei na urologia, que mais na frente a gente também vai ter uma nova virada. Mas naquele momento, e aqui eu acho que tem uma reflexão importante, que muitas vezes a gente deixa de tomar uma decisão que é favorável pra gente, ou seja, eu sabia que entrar na residência seria importante pra mim naquele momento, por conta do medo do julgamento alheio. Ou seja, eu tava com medo de fracassar e do que as pessoas iam pensar se eu fosse lá e não tivesse um resultado tão bacana nas provas. E quantas vezes na vida a gente fica diante dessa encruzilhada, né? Eu vou fazer o que eu quero ou vou fazer o que é mais confortável e que vai me expor menos, que vai trazer menos risco ali de alguém falar mal de mim? Quando a gente começa a produzir conteúdo na internet é a mesma coisa, né? Então, é muito mais fácil você ficar ali quietinho no seu canto, porque a partir do momento que você abre isso aí, começa a falar, virou blogueiro, virou coach, não sei o quê, quem você acha que é pra estar falando de conteúdo no Instagram, Então, foi essa sacada que eu tive depois, com muita terapia, entendi que, cara, naquele momento, eu não tava tomando a decisão que era melhor pra mim. Eu tava tomando a decisão que era mais compatível com o medo que eu tinha. Uhum. E acho que, assim, isso é uma coisa muito bacana que você falou, que é justamente o negócio do skin in the game, né? Todo mundo fala disso hoje. Skin in the game é pele em risco. Então, o que você ensinava na residência, para as pessoas que queriam passar na residência, o método que você ensinava, as ferramentas que você compartilhava, foi exatamente o que você usou para estudar, ainda com um atraso ali, porque, né, você ficou uns meses ali. Tive burnout, foi Exato, uma catástrofe. O caos, né, e empreendendo ao mesmo tempo. E aí você usou aquele método e você foi lá e ficou em primeiro lugar na prova de urologia do IANSP. Ou seja, você provou que o seu método funcionava. Fora que você passou, né, em mais um lugar ainda, né? Passei na UERJ, passei no SUS também, em São Paulo. Então, passou em mais lugares. Então você provou na prática. E, cara, quando você cria um projeto, seja ele dentro da medicina, fora da medicina, seja ele na sua vida, que você acredita, você está mostrando para os outros, você está tentando talvez vender aquele projeto para outras pessoas, não faria nenhum sentido se você mesmo não acreditasse nisso. E a gente vê muito isso hoje, né? Você vê o cara que vende um curso, mas é de algo que ele não faz. E aí você mostrou na prática que, aquilo funcionava. E eu lembro que isso foi um boom pro Mentoria Residência na época, que, a galera falou, olha, funciona, o cara mostrou. Foi uma virada de chave ali. E foi o Big Brother, né? Porque a galera tava acompanhando, né, durante a sua trajetória de estudos. E, de novo, né, você venceu o medo, você chegou lá e falou, cara, não, eu vou mostrar. Cara, tudo que vale a pena na vida dá medo. Tudo que vale a pena na vida dá medo, é desconfortável e é difícil. Então, não, agora eu quero começar a investir. Aí você tem medo de, será que eu vou perder dinheiro? Você tem medo de, cara, será que vai dar certo? É desconfortável porque você tem que abrir mão de coisas que você gosta agora, então, de um jantar mais caro, de um carro mais bacana, de um apartamento com aluguel que pesa mais no seu orçamento para você direcionar esse aporte. E é difícil porque é complexo, cara. Se fosse fácil ali, passar na residência, se fosse fácil investir, ter liberdade financeira, todo mundo teria. Exato.
E não é, a gente sabe que não é. E a importância de você ter alguém que fez aquilo de verdade, Total. que trilhou esse caminho para poder te orientar. Cara, às vezes o que está escrito no livro não é tão simples Não e linear, é, não né? é. Na vida real as coisas elas são diferentes, né? Cara, agora assim, uma coisa que você precisa falar é como é que você, no meio de uma residência de cirurgia, estudando para uma prova que você ia fazer de R+, né? Que você ia fazer para urologia, você empreendendo no além da medicina ali, com várias demandas, um monte de aluno novo entrando e fazendo lançamento, criando novos produtos lá dentro, que a gente criou junto, inclusive. Como é que você dava conta de tudo isso? Como é que você organizava seu tempo, sua rotina? Fala um pouco disso pra gente. Cara, eu gosto muito de uma frase que resume tudo isso, que é o seguinte: não é pra onde o caminho te leva, mas quem o caminho te torna. Então, eu ter passado por isso foi o que, vamos dizer assim, me qualificou para eu poder ensinar para a turma que estava lá na mentoria, no MedSkill, em qualquer programa nosso, o que realmente funciona sobre você ter planejamento, sobre você ser produtivo, sobre você ter eficiência ali. Então a primeira coisa que eu fazia era o foco, era falar não para tudo que me tirava o foco daquilo que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, o meu tempo era escasso no R2, estudando para a prova de residência, empreendendo. A primeira coisa que eu fui cortar foi plantão. Então, joguei meu custo de vida lá para baixo, porque o Além da Medicina naquela época não gerava nenhum retorno financeiro. Era muito mais um investimento do que um fluxo de caixa ali pra gente. Então, tirei o plantão, porque aquele tempo do plantão eu ia usar tanto para empreender, como também para estudar. Outra coisa, cara, é que, principalmente para quem vive uma rotina cirúrgica, o dia é muito imprevisível. Então não dá pra você achar que você, vou entrar às 7 no hospital e vou sair às 4. Não, vai chegar uma urgência, vai ter um paciente ali que complica, que você tem que ficar até mais tarde. Então eu entendi que se eu contasse, se o meu estudo fosse a última coisa que eu fosse fazer ao final do dia, depois de cansado, depois de 1 milhão de problemas ali que a gente vai resolvendo na empresa, não ia funcionar. Então o que eu fiz? Eu trouxe meu estudo para as primeiras horas da manhã. Não interessa, eu tinha que chegar às 7 no hospital. Eu acordava, 4h30, 5 horas, estudava um pouco ali, 1h30 que fosse, porque aquilo ali já me tirava um pouco do peso do meu dia, que eu falava, cara, se tudo der errado hoje, se for um caos o dia, pelo menos eu já consegui estudar alguma coisa. Durante o dia, eu sempre preguei muito essa questão das metodologias ativas, de prática de questões. Então, sempre que dava ali entre uma troca de sala cirúrgica ou outra, entre aguardando um paciente no ambulatório, qualquer coisa ali que tinha um espaço ali, que existem esses gaps ali na nossa rotina, eu aproveitava para fazer questão, é o microlearning ali. Então, 10 minutinhos que fosse. Cara, mas 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, são 30 minutos, é meia hora de estudo que às vezes é complicado você entregar num dia que está ocupado. Então, ao final do dia, quando eu chegava em casa para estudar, meu desafio era muito menor, porque eu já tinha entregado algum estudo de manhã, eu já tinha entregado um estudo durante a residência, e aí eu conseguia ter a tranquilidade de estudar mais um pouco, resolver as coisas que eu tinha que resolver no Além da Medicina. Então é dizer não, produtividade não é sobre dizer sim, produtividade é sobre dizer não, é sobre você cortar tudo aquilo que não é essencial, é sobre você estar fazendo alguma coisa e estar focado naquilo ali. Então, por exemplo, a gente trabalhava com internet, celular é foda, porque ele toda hora te gera alguma distração, te gera notificação o tempo todo. Existe um negócio que é a atenção residual. Então, por exemplo, eu estou estudando, se eu olho o celular aqui, uma mensagem da Gabi, vamos jantar hoje à noite, não sei o quê, e eu volto pro estudo, não é automático. Eu tô pensando, mas qual restaurante a gente vai? Tô com vontade de comer um sushi. Então, existe essa atenção residual que atrapalha. Então, o que eu fazia? Eu pegava o celular, para quem tá vendo a gente no YouTube, eu trancava no carro. Eu adoro essa história. Eu só pegava o celular quando acabava. Porque eu falei, se o celular ficar aqui, mesmo que ele fique longe, eu vou levantar para pegar. Então, se eu deixar lá na garagem um carro trancado, sou preguiçoso, eu não vou descer para pegar o celular, eu vou continuar estudando. Então é isso, cara, era se organizando ali, dando os pulos e se esforçando. Não existe mágica, não existe, se você estudar 10 minutos agora, só que se você estiver num estado de concentração, com a mesa arrumada, você vai render muito. Não, você tem que ter esforço e direcionamento, saber o que é mais importante para você naquele momento. Eu achei essa história do celular do carro, eu achei muito legal. A primeira vez que você me contou, né? Porque você falou, cara, desci lá na garagem, deixei o celular dentro do carro trancado e voltei. E aí eu tenho foco no estudo. E é justamente isso, né? Tem uma frase que é até do Joel J, que eu gosto muito, que ele fala que se não for um sim óbvio, é não. Então é basicamente isso. Daquele negócio, será...
Então não. Por quê? Você tem que focar naquela sua prioridade. E outra coisa legal, né, que você falou, poxa, eu começava meu dia, às vezes tinha que acordar 4:30 da manhã. E aí muita gente fala, não, se acordar cedo, você tem sucesso na vida. Não adianta você acordar cedo pra jogar videogame. Exato. Então assim, pô, ele acordava cedo, mas pra quê? Pra estudar, né? Pra focar naquilo que realmente importava. E eu acho muito legal isso, assim, de manhã você já resolver uma pendência do seu dia, porque, cara, queira ou não queira, parece que aquele negócio que você não faz, ele fica te remoendo o dia inteiro e parece que vai pesando na sua mente, né? Então, quando você já consegue resolver isso lá no começo, puta, parece que seu dia vai fluir melhor. Igual você falou, por mais ter sido um caos, cara, eu já matei essa minha primeira tarefa, né? Tem um livro que fala justamente sobre isso, cara, que normalmente a gente tende a procrastinar a coisa mais importante do nosso dia sempre pro final. Porque o que é a procrastinação? A procrastinação é um mecanismo de defesa que a gente tem para evitar que a gente tenha desconforto. Nosso cérebro não foi feito para viver situações desconfortáveis. Nosso cérebro foi programado para 3 coisas: se alimentar, procriar e se proteger. É para isso que ele gasta energia. Estudo, exercício, empreender, tudo isso o cérebro evita. Porque é um mecanismo de defesa lá dos primórdios para a gente sobreviver. Então, quando você pensa em estudar, o seu cérebro naturalmente vai falar, não, começa a negociar com você mesmo, né? Ah, não, mas pô, você tá cansado. Ah, não, mas não precisa ser hoje, né? Vamos deixar para amanhã e tudo mais. Então, quando você começa fazendo aquilo que é mais importante, você já manda uma mensagem pro seu subconsciente, quem manda nisso aqui, de o que você vai resolver. E isso te dá uma gratificação, isso te dá um retorno. Eu brinco que muitas vezes a gente tende a achar que a motivação que é o combustível da nossa vida. Então, que eu acordava 4:30 da manhã, super empolgado, hoje eu vou estudar, hoje meu dia vai ser maravilhoso, pensamento positivo, não vou tomar café, eu vou ser o meu próprio café. Cara, não existe isso. Motivação, ela vai vir alguns dias e tudo mais, mas ela não vai vir todos os dias. Se você contar com motivação para conquistar qualquer coisa na sua vida, você está ferrado. O que motiva, de fato, é o progresso. Então era aquilo. Eu já tinha a metodologia das métricas, e quando eu falo das métricas, não é para ter o número, é porque o ato de registrar o quanto eu estudava era o meu combustível, porque eu via meu progresso. Eu via que meu percentual estava crescendo, na época era uma planilha, não era a plataforma que a gente tem hoje no Mentoria Residência, mas eu via lá que, pô, em urologia eu estava crescendo meu percentual, que eu precisava fazer mais questão em vascular, e todo aquele registro me dava energia para continuar estudando. Então eu encontrava no progresso o combustível para continuar fazendo aquilo que tinha que ser feito. Eu acho isso muito importante, cara. Eu usava isso também no meu estudo, de fazer, no papiro, né? No papiro. Eu usava isso no meu estudo também, de planilhar, né? O que eu precisava estudar. E era um prazer ir lá Não, a graça é... Isso, Por que to-do list funciona? Porque a to-do list, o prazer é você marcar o concluído ali. É o que a gente fala, é tipo a gamificação do negócio. Então você chegar lá e, pô, coloquei verdinho aqui, exato. Que eu terminei isso aqui. Risquei ali no papel, exato. E aí, às vezes, você ficava até naquela de... Poxa, eu ficava atrasado. Não, preciso dar um gás aqui para poder fazer meu verdinho. E você sabe que nos investimentos eu fiz uma coisa muito parecida também. Sim. Eu uso até hoje a planilha, exato. Cara. E aí você coloca metas, e então você vai, cara, esse mês vou apertar um pouquinho mais aqui, não vou gastar com essa besteira aqui para poder... chegar nessa meta aqui que eu tracei para poder colocar o verdinho lá que eu atingi. Então, isso é muito importante, assim, são mecanismos simples de você utilizar, mas que fazem muita diferença, né? Cara, além desse desafio no Além da Medicina, que foi de estudar, né, de empreender, de questão de tempo, assim, quais foram os outros desafios que você acha que foram difíceis? Porque quando você fala de empreender, todo mundo olha a parte bonita, todo mundo olha a parte de sucesso, mas ninguém olha todo o perrengue que está por trás. Qual foi o maior desafio? Ou talvez quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante essa sua jornada de empreender aí, nesses últimos 3 anos, que talvez te marcaram mais, assim, e quais são algumas lições que você tirou disso? Cara, eu acho que, obviamente, o maior desafio foi a questão da falta de tempo e da falta de recurso. Então, o Além da Medicina não dava retorno, a gente tinha que sacrificar algumas coisas na nossa vida para investir o tempo naquilo ali. Então, os plantões, etc. Então, era aquela coisa, tipo, pô, será que isso aqui vai dar certo? Se isso aqui não der certo, como é que a gente vai fazer? Então, esse era um problema. Mas eu acho que o principal problema era a questão da saúde mental ali no meio disso tudo. Porque, cara, residência já é pesada por si só. Empreender já é pesado por si só. Você fazer os dois juntos é pedir pra dar merda. E a gente sofreu isso.
mesmo que você não estivesse na residência, o Vitor não estivesse na residência, cada um aqui teve um período difícil durante a empresa, e aqui está o segredo, porque a gente teve em quem se apoiar. A gente teve cada um de nós ali dando força, para quando o negócio apertava para o outro, a gente ir lá e dar aquela socorrida, dar aquele apoio, dar aquela moral. E fora do contexto da empresa, eu encontrei uma pessoa que é fantástica para mim, além dos meus pais, óbvio, a Gabi, que, pô, ela me dava muita força, ela me dava muita energia. Eu acho que a gente teve a sorte aí de encontrar 3 mulheres na nossa vida que fazem a gente dar passos cada vez mais largos e mais rápidos. Então é você encontrar ali a sua zona de segurança, o seu porto seguro. Porque não vai ser fácil. Você vai pensar em desistir, você vai ter dúvidas se você é capaz, você vai ficar com medo se aquilo vai dar realmente o retorno que você espera. E aí, se você não tiver ali uma rede de apoio para te segurar, para te apoiar, para te consolar nos momentos difíceis, dificilmente aquilo vai virar. Porque a mentalidade é tudo, cara. Se você não tiver ali a resiliência nesses períodos difíceis, você desiste. E tudo bem desistir. A gente já desistiu de algumas coisas na nossa vida. Recentemente eu desisti de uma coisa super importante. O problema é quando você desiste de uma coisa que você sabe que é importante, que você sabe que vai dar certo, mas você não teve a energia, a resiliência para enfrentar aquela adversidade. Esse é o erro de desistir. Não tem nada de errado em você desistir quando você não acredita mais naquele projeto. Agora, quando você acredita e você não aguenta mais, você não consegue mais caminhar, esse que é o problema. E graças a essa rede de apoio que a gente formou, tanto dentro da empresa como fora da empresa, eu consegui superar essas adversidades. Eu acho que vocês também. Assim, todo mundo teve seu período ruim. Eu mesmo, eu tive uma depressão ferrada no meio do furacão ali da empresa. E o que você falou que foi muito importante, né? Você tem quem se apoiar. Então, a minha esposa, a Julie, na época maravilhosa, foi quem segurou a barra. E, inclusive, ela se apoiava muito em você. Porque, assim, você tinha já uma experiência de ajudar, né, um familiar em relação à depressão e tudo mais. E você foi quem, naquela época, segurou também esse rojão junto com ela. Então, vocês trocavam ideia. Você dava muito apoio para ela, você explicava muita coisa. E, cara, eu sou eternamente grato. E é uma coisa que... E aí, a você, a Júlia, a minha família, o Vitão, que estava ali também sempre por trás ali, né, cara, fazendo as coisas acontecerem enquanto eu não estava legal. E, cara, e aí o que você fala? A vida já é muito difícil. E aí, para você ficar se juntando com pessoas que te botam para baixo, que te botam para trás, que fazem sua vida ainda mais difícil, não é legal. Exato. Então e aí que tá. Então, se junte com pessoas que acreditam em você, que estão junto com você nos momentos bons e também nos ruins. Porque, cara, quando você tem sucesso, é muito fácil. A galera vê, quando o Além da Medicina começou a criar um corpo ali, né? Quando o Além da Medicina começou a explodir, quem falava mal lá atrás, quem tirava sarro, veio dar tapa nas costas. Aí falar assim, poxa, que legal, sempre acreditei em vocês. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, é o que eu falo, cara, não dificulte mais ainda a sua vida do que ela já é difícil. Tente facilitar. Um dos facilitadores é estar com gente que realmente te agrega, te soma. Eu acho que isso é importantíssimo. Cara, falando assim, de Além da Medicina, aí nós temos um outro ponto que foi uma decisão muito difícil que você tomou, que foi mais recente agora, né? E aí eu queria saber de você. Basicamente, você lá atrás tinha pensado em não fazer uma subespecialidade, seu pai pediu para você fazer a prova, você optou por fazer urologia, então você fez o R3, o R4, né? E aí você estava no R5, e aí a vida mudou, Além da Medicina passou por um negócio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, e de repente você se viu meio que aí no pior olho do furacão, acho que da sua vida. E o que aconteceu? Conta essa história aí pra gente. Então, cara, você vê que eu já dava sinais desde lá de trás que, assim, o Além da Medicina era onde meu coração batia mais forte. Mas por circunstâncias do momento, eu ainda entendia que a urologia e toda a minha carreira como médico ainda era uma possibilidade bem real e era uma coisa que eu queria fazer. O que foi acontecendo? Quando eu entrei na URO, a gente teve um período de pandemia, então foi um momento que, assim, a gente foi meio que... a gente teve a oportunidade de dedicar mais tempo ao Além da Medicina, porque o serviço ali reduziu o volume de trabalho. Foi um ano que, inclusive, a gente cresceu bastante, em 2020. Isso. Em 2021, eu estava no R4. O R4
teoricamente é um ano mais tranquilo de carga horária pra gente dentro da residência, então eu também consegui dedicar. E eu além da medicina crescendo nesse período. Crescendo. Eu gostava da URI, eu continuo gostando, eu acho uma baita especialidade, eu adoro os procedimentos, tive uma relação fantástica dentro do meu hospital com todos os residentes. Então, não foi uma coisa, minha residência tá puxada, eu tenho um chefe babaca, eu tô sofrendo bullying. Não, tava tudo bem. Só que aí chega um momento em que as coisas vão tomando uma proporção tão grande, seja via além da medicina, seja via a responsabilidade que você tem, porque as cirurgias vão ficando maiores, acaba que você tem mais compromisso dentro do hospital sendo residente assim, mais sênior. E aquilo começou a desestabilizar toda a estrutura. Por quê? Quando eu estava no além da medicina, trabalhando no além da medicina, às vezes surgia um problema da uro e eu tinha que mudar meu foco e aí resolver ali, ir para o hospital, passar visita, ter uma cirurgia de urgência. Da mesma forma, quando eu estava lá no hospital, eu entrava numa cirurgia, eu saía de uma cirurgia, meu celular parecia que, sei lá, tinha acontecido uma catástrofe, que era 1 milhão de mensagens, 1 milhão de coisas, e faltava tempo. Por mais que você seja produtivo, por mais que você seja disciplinado, o dia continua tendo 24 horas. E aquilo ali, de eu não conseguir estar presente em nenhum dos dois locais, começou a me fazer muito mal. Começou a me fazer muito mal porque eu também já tinha tomado uma decisão. Eu já tinha decidido que ao acabar a residência de urologia, eu não iria abrir meu consultório, eu não iria, vamos dizer assim, entrar numa equipe cirúrgica ou fazer um fellow. Eu já sabia que aquilo, quando acabasse, eu ia me dedicar 100% além da medicina. Então, eu me vi passando por um período que é como se fosse ali um purgatório, que tipo assim, para conseguir o título, eu tenho que viver isso aqui, esse período difícil, esse período de abdicação e ter o título. E eu comecei a pensar, mas eu não quero usar esse título. Para que eu preciso do título? E aquela crença limitante que eu tenho que concluir, que eu tenho que terminar, de novo, medo do julgamento. Pô, o que as pessoas vão pensar? O Bernardo saiu da residência, como é que ele vai ensinar a passar na residência? Eu vi que, na verdade, eu já tinha construído uma história, que eu já tinha feito minha autoridade. Senão, eu tenho que fazer prova de residência todo ano para mostrar como a método funciona. Então, agora, todo ano tem que me inscrever, todo ano tem que passar. Vai fazer pediatria, né? Otorrino. Não faz sentido. Então, o meu futuro como urologista, ele já caminhava para ser inexistente. Então, eu já não queria mais exercer aquilo ali após concluir a residência. Estar na residência me tirava tempo da atividade principal, que era o além da medicina. E tem uma coisa que eu gosto de falar, que é, cara, pensa quando você tá tomando banho ali. Você provavelmente fica pensando em um monte de coisa. Qual é a coisa que você mais pensa durante o banho? Provavelmente é essa coisa que você quer fazer durante a sua vida. E no banho só pensava em além da medicina, cara. Ficava lá, caraca, esse projeto, esse lançamento, vou melhorar isso aqui no programa de mentoria, a gente precisa resolver essa pessoa. E eu falei, isso aqui tá me atrapalhando, isso aqui não tá de acordo com o meu plano futuro, eu não pretendo continuar com isso. Mas se lá na frente eu mudar de ideia, beleza, a gente tem, toda vez que a gente faz uma decisão, a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa decisão. Pode dar errado, eu posso me arrepender, eu posso querer voltar, beleza, mas naquele momento fazia muito sentido eu investir na medicina. A mentoria residência estava precisando de uma força, a gente precisava implementar alguns projetos, além da medicina, precisava mais da minha presença. Ocorreu também, claro, que uma mudança ali que trouxe um pouco mais de segurança para além da medicina, que a gente já vai explicar o que foi. E eu falei, eu acho que é o momento de dar esse passo. Conversei com bastante pessoas, foi uma coisa que eu fui maturando aquilo ali, não foi acordei e hoje vou sair da residência. Troquei ideia com todo mundo, com vocês, com meus chefes, e foi incrível que eu recebi muito apoio dessa vez. O meu pai, por exemplo, que é aquele cara que lá atrás falou, não, Bernardo, não faz isso. Quando eu contei, expliquei a história e falei o porquê que eu tava fazendo aquilo, falou, você tá certo. Vai lá e faz. Eu lembro que quando você me falou, né, sobre essa decisão que você ia tomar e tal, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei foi isso, cara, falou com seu pai? Por quê? Porque lá atrás ele tinha sido muito sábio, né? Ele é um cara sensacional, o pai do Bernardo é um cara que eu gosto muito. E ele já tinha dado, né, uma pílula de sabedoria pra você naquele momento que foi muito importante. Foi, assim, algo que inclusive pode ter mudado todo o nosso jogo, né? E eu lembro que eu falei pro Bernardo, falei, cara, você falou com seu pai? E aí eu lembro que você me falou, cara, meu pai tá super de acordo. A hora que você falou isso, eu falei, não, bicho, então toma a decisão em paz porque você tá certo. Exato, aí. E foi muito legal, cara, que não foi aquele negócio, tipo assim, em que, você sabe, cara, imagina, acho que nunca, tenho certeza, nunca aconteceu de um residente de 5º ano de urologia do nosso serviço sair da residência. Então é uma coisa inédita, uma coisa que choca. Mas foi impressionante que da forma como eu fui conversando ali com a turma, todo mundo entendeu, pelo contrário. Inclusive eles deram apoio.
a parada. Tanto é que uma semana depois de eu ter desligado da residência, eu fui convidado lá para visitar o serviço, para que a gente tenha uma reunião semanal para despedir oficialmente de todos os chefes. Então foi muito bacana, acho que eu consegui sair pela porta da frente e também não gerar um prejuízo lá dentro. Porque o que acontecia? Como eu estava com a cabeça 100% além da medicina, ia chegar algum momento, graças a Deus isso não aconteceu, que, eu às vezes ia estar distraído, às vezes ia, deixar de fazer alguma coisa que precisava ser feita, e isso não ia prejudicar a mim, isso ia prejudicar um paciente, Então, também era um risco continuar ali naquela rotina. Então, eu entendi que a melhor decisão era sair, era seguir ali meu coração, por mais que não seja uma escolha, quando você pensa assim, racional, no ponto de vista, faltam só 9 meses, para aquele contexto que eu estava vivendo fazia todo sentido. Total. Eu lembro que muita gente, quando você deu a notícia no seu Instagram, muita gente veio no meu falar: o Bernardo largou a residência. Eu tô chocado, acho que o pessoal tinha até... Não queria perguntar pra você, vinha perguntar pra mim, né? O Bernardo largou a residência, eu tô chocada, meu Deus, não sei o quê. E aí, foi justamente, eu tinha que explicar, né? Eu falava, olha, vamos lá, cara. O Bernardo, ele não queria mais exercer urologia quando ele terminasse. Ele tá 100% focado no projeto, e é o que ele ama, além da medicina, é o projeto da vida dele. E, cara, já deu certo, então é isso, ele tem que estar lá. E é muito mais fácil, talvez, para as pessoas entenderem justamente isso, né? Depois que um projeto já deu certo, que a coisa já aconteceu, é mais fácil a pessoa falar, cara, vai, segue seu caminho. Não é uma coisa assim, vou deixar de fazer residência porque eu tenho uma ideia aqui que vale milhões. Não é isso. Não é. Primeiro coloca em prática, faz os dois em paralelo e a partir do momento que você tiver ali uma clareza do que aquilo pode se tornar e do que você mais gosta de fazer, aí sim você toma essa decisão do que você prefere. E esse é um ponto que eu até queria falar aqui pro pessoal, porque assim, muita gente vem me perguntar, né? O cara é médico e às vezes ele quer empreender, quer fazer alguma outra coisa, mas ele tem os outros trabalhos dele que geram uma segurança, que geram um retorno financeiro, eventualmente até tem um vínculo ali público e tal, porque ele quer largar um dia, e aí vem muito coach falar assim, né? Larga tudo, né? Queima a ponte, se joga porque que é assim que você tem sucesso. Só que, cara, os exemplos que você vê na internet são justamente assim, o cara que arriscou pra caramba, deu certo porque teve muita sorte também envolvida, e o cara quer dizer que aquilo é pra todo mundo. Só que assim, 90% das pessoas que fizerem isso vão se lascar, vão ver que não vai dar certo, que vai demorar, tem que ter paciência. E aí o cara queimar essas pontes, né? Queimar os navios que o pessoal fala. Não, velho, vai com calma, vai fazendo as coisas em paralelo, vai, tira uma coisinha daqui, um trabalho daqui, e aí vai fazendo aos poucos, e você só vai queimar esses navios quando você já construiu, pelo menos, a sua subsistência ali. Aquela premissa, não vou fazer faculdade porque o Mark Zuckerberg abandonou a faculdade. Harvard, cara, né? Ele abandonou Harvard. Aí vem o cara lá, estudando na Unisquina, falando, não, eu vou abandonar a faculdade porque eu sou o novo Mark Zuckerberg. Isso, eu vou ficar bilionário. Isso não faz nenhum sentido. É o tal o que o Baster fala muito, eu gosto muito do Baster. Baster é um educador financeiro eu já sei o que você vai falar, essa é muito boa. E o Baster, inclusive, foi médico também, né? Ele largou para fazer a Baster.com. Mas ele fala o seguinte, que você usar a exceção como exemplo é burrice, né? Então ele fala, o burro ele seguia pela exceção. Então você pega lá, isso aqui, você fala pro cara, viu, esse investimento não é investimento, isso aqui é uma pirâmide. Mas teve um cara uma vez que conseguiu ganhar dinheiro nisso aqui. Você tá usando a exceção. A imensa maioria das pessoas vão perder dinheiro naquilo ali porque é um golpe. Então toma muito cuidado com isso. Cara, inclusive, só fazendo um comentário aqui pro pessoal que tá ouvindo, que às vezes, assim, estão pensando, será que a residência vale a pena? Mas o Bernardo largou a residência. Cara, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi fazer residência. Por que foi isso? Porque foi justamente o fato de eu estar na residência que me permitiu fazer todo o resto. Então, como é que eu ensinar alguém a passar na residência? Não fiz prova, não vou ensinar, não faz isso aqui, eu li num livro, segue essa estratégia. Não funciona assim. E além disso, o ambiente da residência te constrói. Porque você passa por desafios, você cresce como profissional, você cresce como pessoa. Então, todas as habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo da residência foi o que me permitiu ter uma bagagem e passar isso adiante. Então, a residência foi a melhor decisão da minha vida. Só que chegou um momento que estar lá não fazia mais sentido para mim, para o meu contexto, para a minha vida. Não estou recomendando que você abandone a residência no último ano, porque isso aqui é a nova fórmula de sucesso. Não, isso foi o que funcionou para mim.
E foi, na verdade, assim, né? Foi o resultado, não foi a causa. Foi uma consequência, foi né? a consequência, né? Não a causa. O pessoal adora também confundir isso, né? Não, exatamente. O Bernardo largou a residência no último ano, foi isso. Foi isso que fez o negócio bem. Não, ele já tinha dado certo num projeto e foi a consequência daquilo. E, cara, achei muito legal isso que você falou, porque pra mim, eu tenho a mesma sensação, que eu, assim, ter feito residência, mais de uma, inclusive, foi a virada na minha vida. E eu lembro que na época muita gente me falava, quando eu tinha me formado, que não ia fazer residência porque era perda de tempo, que já ia ganhar dinheiro. Cara, eu não conheci nenhum desses que não se arrependeu depois. Porque a residência, o pessoal às vezes coloca um pensamento muito linear, de uma única, só olha para frente, né? Não olha para os lados, e acha que tudo se resume a retorno financeiro. Então o cara faz a conta. Não, mas eu tô trabalhando de generalista, eu ganho X, na residência eu vou ganhar só uma bolsa. Então é melhor eu ser generalista. Cara, você tá esquecendo de um monte de portas que se abrem lá na frente. Essa conta só faz sentido se você morrer com 30 anos, né? Isso, exato. Agora, pensando que você vai exercer medicina, tipo, até seus, sei lá, 60, 65, 70, cara, é absurdo um pensamento desse. E aí muita gente também me pergunta, se você voltasse no tempo, você faria medicina? Porque hoje, cara, medicina é o mínimo que eu faço. Eu trabalho ainda como médico, mas é muito pouco. Eu trabalho muito mais no além da medicina. E aí o povo pergunta, mas se você voltasse lá atrás, você teria feito? É óbvio que eu teria feito. Foi o que me abriu todas essas portas, foi o que me permitiu fazer isso. E a medicina é uma das melhores carreiras para você empreender. Porque você sabe que se tudo der errado, você consegue voltar a trabalhar, dar os plantões, volta para sua especialidade, abre seu consultório e beleza, a vida segue. Você não vai ficar ali, dificilmente na medicina você vai ficar desempregado. O que é diferente, quando você é um engenheiro, você vai empreender, às vezes você está trabalhando numa multinacional, a reinserção de mercado não é rápida, assim como é na medicina. Exato, eu falo isso, cara, que uma das belezas da medicina, uma das belezas da carreira médica é justamente a quantidade de portas que ela te abre para você fazer muita coisa. E aí eu falo assim, já começa no tanto de especialidades que existem, no tanto de áreas de atuação. Dentro de cada especialidade tem muita coisa que você pode fazer. E aí você pode também empreender na parte de gestão médica, você pode criar alguma coisa em relação à educação para médico. Então, cara, é infinito. Eu acho que a medicina é uma das carreiras que mais te abre portas para você fazer coisas além e mesmo dentro da medicina. E eu sempre brinco o seguinte, né? Eu fiz nefro, residência de clínica médica de nefro, depois eu fiz prova de título de intensiva. É aquela história assim, se um dia eu tiver meio de saco cheio da nefro, cara, eu vou mais pra intensiva, pego mais... Um dia de saco cheio da intensiva, volto pra nefro. Então, e aí você vai conseguindo... Tem opções, e eu acho que isso é muito legal. E, cara, contando, então, um pouco mais aí sobre essa questão, o Além da Medicina, ele passou por um negócio, foi um negócio muito grande, né? A gente vendeu a empresa para uma gigante do mercado de medicina, de educação médica, e obviamente isso isso é público, tá? Então a gente está falando aqui, mas isso saiu nas notícias e tudo mais, e obviamente veio uma grana relevante aí para cada um dos sócios. E aí eu queria saber contigo, o que mudou na sua vida, agora já falando de grana mesmo, o que mudou na sua vida quando veio esse dinheiro? Cara, eu tava conversando com a Gabi exatamente sobre esse assunto há poucos dias, que não mudou exatamente nada o meu padrão de vida. Então eu não comprei um carro novo, eu não mudei de apartamento, eu não mudei meu estilo de vida. Eu continuo vivendo a vida exatamente como ela era, porque minha vida já era muito boa. Eu já tava feliz, eu não preciso... Esse é um grande segredo que existe pro pessoal que tá ouvindo a gente, que muitas vezes a gente tá insatisfeito com alguma coisa na nossa vida e a gente tenta preencher esse vazio com bens materiais, com, sei lá, uma condição de vida que às vezes fica puxada pra você, e não é isso que resolve o problema. Eu tava tão feliz com a minha família, com o meu trabalho, com os meus amigos, com as pessoas que eu conhecia, que eu não sentia a falta de, eu preciso ter um carro melhor, porque eu preciso me portar agora como um empreendedor de sucesso. Não, eu preciso ter agora uma roupa de marca. Não, cara, a coisa mais cara que eu comprei, depois que eu recebi a grana do deal, foi um MacBook novo, porque o meu tava ficando velho, e é a ferramenta de trabalho. E a coisa que eu e a Gabi, eu acho que a gente mais gasta é experiência, que é viagem, comida. Que é o que a gente gosta de fazer. E aí eu vou falar, viu? Se tem gente que sabe viajar e comer bem, é o Bernardo e a Gabi. Cara, eu fico louco com... É o nosso maior investimento ali vamos dizer assim, de coisas mais supérfluas, mas que, cara, é o momento que a gente tá ali, é o momento que a gente tá junto, é um tempo de qualidade pro casal. Então é a coisa que a gente mais, vamos dizer assim, investe em lazer. Mas, cara, sendo bem sincero, não mudou nada. Eu, claro, aportei essa grana, fiz os investimentos,
mas de compra, assim, de material, de mudança de vida, eu às vezes esqueço dela, sabia? Uhum. Eu às vezes esqueço, de verdade, eu às vezes esqueço que essa grana tá lá, que isso, pô, me proporciona uma liberdade financeira, porque a gente vive com o nosso valor ali mensal, que a gente recebe dos nossos trabalhos, do Prolabore, a Gabi trabalha como médica, então não mudou muita coisa. Claro que trouxe muita segurança. Exato. Não é uma coisa que a vida é igual. Não, trouxe mais segurança, tanto é que isso me permitiu escolher com aquilo que eu quero trabalhar. E principalmente, liberdade, né? Porque quando você pode escolher aquilo que você quer fazer, a forma como você quer trabalhar, o que você quer dar mais atenção, como você quer dar atenção, da onde você quer dar atenção, isso aqui traz muita felicidade. Porque traz aquela sensação de que não falta mais nada, sabe? Eu hoje, se Deus me livre, tivesse algum problema comigo, eu ficaria muito feliz com o que eu construí até agora. Eu tô muito feliz com o meu presente. Eu não fico, mas quando eu atingir um certo nível financeiro, quando eu fizer X dígitos eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz hoje, com a vida que eu tenho hoje. E isso eu acho que é um sinal de que você construiu alguma maturidade ali ao longo desse caminho, né? Que você entendeu que, cara, você não precisa de mais, você não precisa de ter sempre mais, você não precisa atingir a própria meta ou condicionar a sua próxima meta ao seu estado de felicidade. Quando você encontra isso no presente, eu acho que essa é a definição real de felicidade. Cara, isso que você falou, na minha vida, talvez foi a maior lição que eu já aprendi. Porque, no geral, o pessoal sempre fica com essa, né? Eu vou ser feliz quando eu vou ser feliz quando eu passar em medicina. Aí o cara passa e daí tá infeliz na faculdade e diz, não, vou ser feliz quando eu terminar. Aí, não, quando eu passar na residência. E assim vai, quando terminar a residência. E, cara, se você fica condicionando lá na frente, cara, você fica a vida inteira buscando essa felicidade que ela devia estar aqui no presente. E isso que você falou, né? Tipo, recebeu uma grana legal e tal, e a vida continua a mesma. A gente chegou a falar sobre isso, né? A gente falou, cara, o mais legal é você recebe e tudo segue igual no outro dia. A gente não sei, cara, agora eu vou comprar uma Ferrari, vou não sei o que. Não, a vida segue igual. E isso pra mim é um superpoder. Você, tipo, ter uma grana legal, você ter uma segurança financeira, mas não precisar mostrar aquilo pros outros. Você simplesmente, assim, não precisar aumentar seu nível de vida, de repente comprar algo que você não quer, simplesmente pra, o que os outros vão olhar, o que os outros vão pensar. Cara, eu continuo com a mesma coisa. Eu com meu carro velho lá, velho assim, é um carro bom, mas um carro já usado, já tem mais de 4 anos de uso, muito rodado. Eu continuo morando no mesmo apartamento de aluguel, que eu pago eu não vejo sentido em gastar com isso agora. E a vida segue, cara. E são 3 palavras que você falou, que pra mim fazem todo sentido. E eu queria te perguntar, antes de falar isso, dinheiro pra você. Qual que é a importância do dinheiro? Como é que você enxerga isso? Cara, eu acho que o dinheiro, ele compra o poder de dizer não e também de dizer sim. Então, dizer não. Eu pude dizer não para a carreira que talvez fosse mais segura, que fosse mais estável, para eu investir num sonho que eu tenho de educação, de mudar realmente a forma como as pessoas estudam. Eu pude dizer não para um trabalho que talvez não me atendesse em relação ao ponto de vista de liberdade, de eu poder trabalhar em horários alternativos, em locais diferentes, não ter um compromisso fixo ali com uma região. E ele compra o poder de dizer sim para a segurança da sua família, para você saber que se seu pai, sua mãe precisar de alguma coisa, você vai estar ali, você vai conseguir ajudar seus pais, você vai conseguir ajudar o seu filho quando ele vier. Não tenho filho ainda, tenho um cachorro, o Zen, que é muito bem cuidado, mas você sabe que você vai poder dizer sim a uma boa educação, a uma boa formação, a um bom plano de saúde, que hoje é super relevante. E, para mim, essa é o que o dinheiro traz. O resto, o dinheiro não é o fim. Ele é um meio para gerar outras coisas na sua vida. Só que se você não tem alinhado esses objetivos, seu objetivo é, não, eu quero ter dinheiro para eu mostrar uma coisa que eu não sou, para pessoas que eu não gosto, cara, isso é uma vida muito infeliz. É muito infeliz. Você pode colocar o dinheiro que for ali dentro, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, que você não vai ser feliz se você não tiver um objetivo com aquele dinheiro e esse objetivo não estiver alinhado aos seus valores. Se você vive uma vida para agradar pessoas que você não gosta, comprando coisas que você não precisa, mostrando uma pessoa que você não é, você nunca vai estar satisfeito. Cara, perfeito. É o que eu sempre falo, né? O dinheiro, ele é só um meio mesmo para poder te garantir isso. E é aquilo que você falou, as 3 palavras que você tinha falado, segurança, liberdade, poder de escolha. É isso. Eu acho que são as 3 coisas que norteiam, né, tudo isso. E o pessoal vê muito a questão do dinheiro, justamente assim, vou ter o dinheiro X
para poder ostentar aquele negócio, para ter aquela casa Para gigantesca. provar para os outros que eu sou foda e que eu conquistei. E aí, se você acha que você mostrar esse tipo de coisa tá mostrando quem você é, você tá condicionando assim, você tá se transformando naquilo, né? Então, você vira refém, né? Exato. Eu sou o carro que eu dirijo, eu sou a casa que eu moro. E eu vejo muito problema com o médico hoje, assim, que às vezes o cara tá endividado, ele tá, assim, trabalhando até, cara, de domingo a domingo para conseguir manter aquele estilo de vida, mas ele não consegue dar um passo atrás. Ele não consegue dizer não, né? E justo por quê? Porque ele pensa assim, não, o que vão pensar de mim? Como se ele fosse a casa onde ele mora, como se ele fosse o carro que ele... E não é isso, cara. Não é nada disso. Então, acho que essa maturidade, cara, muda o jogo de qualquer um. Mas né? Aprendi com você, né, também. Que nosso dominado na veia. Falando em aprender sobre... Me conta um pouco, vamos falar um pouquinho sobre investimentos, então. Pô, você já investia, né, antes de acontecer o que o mercado chama de evento de liquidez, né? Quando você vende uma empresa, você recebe um grande aporte. Eu sei que você já investia já um bom tempo, você já gostava muito de estudar sobre finanças, a gente sempre, inclusive, discutia, né, sobre investimentos. Mas aí, dá uma geral pra gente. Onde é que o Bernardo investe hoje? E como é que você faz essa gestão aí? O que aconteceu? Como é um evento de liquidez, não é vamos dizer assim, como normalmente as pessoas ganham dinheiro de forma mais considerável? Elas vão acumulando patrimônio ao longo da vida. No nosso caso, eu já tinha um patrimônio que já era considerável ali com a empresa, com o crescimento ali na medicina, com os trabalhos que a gente fazia. Mas aí chegou o momento do deal que entra um valor muito maior na sua conta num dia, assim, não é? Você vai recebendo parcelado. Você recebe num dia. É aquele Pix, só. Assim, que você olha e fala, deu bug no sistema. Deu bug aqui, exato. E aí, o que acontece? Eu já tinha minhas posições, então renda variável, renda fixa, exterior, cripto, que é uma coisa que eu gosto de estudar. E aí, do nada, vem uma porrada que desbalanceia a sua carteira. Então, basicamente, o que eu fui fazendo? Deixei aquilo ali numa renda fixa e todo mês eu vou rebalanceando a carteira para consolidar a posição de renda variável, que inclui fundos imobiliários, ações. Distribuo também um valor considerável para o exterior, para tirar um pouco do risco Brasil. Apesar da inflação agora estar mais alta lá, normalmente a gente tem níveis bem mais altos aqui em real versus dólar. Então, vou construindo essa proteção de carteira, não faço nada mirabolante, não faço opções, não faço hedge, não faço trade. Eu gosto de investir eu mesmo, então eu não terceirizo a gestão do meu patrimônio. Algumas coisas eu peço ajuda, eu tenho, então, advisors, alguns bankers que dão algumas sugestões, mas acaba que sempre a decisão final fica comigo. E isso é bom porque eu vou aprendendo. Pode chegar um momento que eu terceirize algum valor para a gestão de um family office, alguma coisa assim, pode ser, mas hoje eu opto por ainda ter o controle e estou muito tranquilo, porque aquilo ali, por mais que, claro, é importante que você invista, é importante que você multiplique seu patrimônio, que você proteja seu patrimônio, mas eu sei que não é o swing trade que eu vou fazer ali com a minha grana que vai me deixar mais rico, mais pobre, menos pobre. O importante é o trabalho. Exato. Então, o foco é 100% no trabalho e aí eu vou administrando com essa gestão ali de finanças em paralelo. Eu gosto muito disso aí. O Baster, né? Ele, de novo, citando ele, o Baster, ele é um cara meio xiita nas opiniões dele, mas ele fala isso até, acho que até de uma forma engraçada, mas é que assim, para colocar na cabeça das pessoas, né? Mas o Baster fala assim, não existe renda de investimento. Ele brinca, não existe. É seu trabalho. O que vai te enriquecer é seu trabalho. Investimento é para você colocar o fruto do seu trabalho e não perder aí dinheiro, para deixar ele lá para você poder ir acumulando. Então é uma história que eu sempre falo também, porque o pessoal vem muito nessa, mas eu queria aprender aqui a fazer um trade com opções, não sei o quê. O pessoal quer ficar rico rápido. Exato, cara, basicamente essa história. O pessoal quer ficar rico rápido e quer uma fórmula mágica, e toda vez que você seduz nesse sentido, você vê um monte de gente ganhando dinheiro a rodo na internet com essa promessa, agora tem um novo investimento, tem a nova opção, tem um novo não sei o que, e cara, não existe atalho para você ganhar dinheiro. Nenhum. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que abrir mão, você vai se fuder, e aí vai chegar um momento que, se você continuar, se você persistir naquilo e, claro, você entregar resultado, isso volta para você em formato de remuneração. Exato, até, inclusive assim, para abrir uma coisa pra galera, que o pessoal às vezes não abre, né, então você vê lá o cara vendendo um curso te prometendo ficar rico rápido, tá?
Cara, se ele soubesse ficar rico rápido, ele não tava te vendendo o curso. E mesmo assim, daí o pessoal fala, mas por que vocês, né, vendem cursos, se vocês, né, poxa, de repente, eu, por exemplo, vendo curso de finanças para mais. Por que você vende curso se você já está tranquilo financeiramente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é um trabalho de professor. É um trabalho milenar que hoje a gente consegue fazer no digital. Mas assim, eu nunca prometo dinheiro rápido. Pelo contrário, a primeira coisa que eu falo, não existe dinheiro rápido. Mas o cara que está te prometendo uma fórmula mágica para ficar rico, ele não teria por que estar te vendendo, e até pelo seguinte sentido. Usa a fórmula mágica. Exato, usa para ele, pega todo o dinheiro do mundo e fica tranquilo. Porque, cara, vou te falar uma coisa, vender curso, que o pessoal fala, vender curso com uma coisa meio pejorativa. Cara, você criar um produto de educação online, você criar uma audiência, você estudar para fazer as melhores aulas, você entregar o melhor conteúdo, isso dá um trabalho do cão, cara, é uma coisa assim que leva horas e horas do meu dia. Hoje, inclusive, assim, hoje eu trabalho mais do que quando eu só trabalhava como médico, porém, hoje eu trabalho com liberdade geográfica, eu trabalho muito de casa, eu tenho mais poder de escolha, eu consigo fazer meus horários, né? Então é muito mais tranquilo, né? Mas assim, pensando em tempo, e lembrando que trabalho também é mental, o tempo, né? Que você está pensando, que você está criando, né? Que você tem aquele momento do dia que você tem que buscar algo criativo. Isso tudo conta. Então, hoje eu trabalho muito mais, né, estando na empresa de educação, do que só como médico. Lá minha hora, assim, acabou o plantão, acabou, estava tranquilo. E não tem nada de errado. Se você tem um conhecimento de valor, a pior coisa que você pode fazer é guardar esse conhecimento para você. Exato. Se você tem um conhecimento de valor, se você passou por uma boa experiência, se você tem a capacidade de ensinar a outras pessoas a atingirem mais resultado, cara, você tem que colocar no mundo mesmo. E o mundo vai te recompensar isso através de remuneração financeira. Exato. É esse o jogo. Exatamente. É gerar valor para você receber algo em troca. Isso eu acho muito legal. Tem uma frase do Naval Ravikant, que é um cara que é empreendedor lá no Vale do Silício. E que ele fala que, assim, continue, se esforce ao máximo para ser o melhor do mundo em alguma coisa. E continue redefinindo o que você faz até você ser o melhor do mundo. Ou seja, quando a gente começou na internet, a gente falou, a gente vai produzir conteúdo. Ok. Então, o nosso objetivo era, cara, se tornar o melhor do mundo e produzir conteúdo. E a gente foi redefinindo aquilo que a gente fazia. Exato. Então, não é só conteúdo, é conteúdo de finanças. Não, agora não é só conteúdo de finanças, é conteúdo de finanças para médico. E hoje você é o melhor que faz nisso. Sem brincadeira. Não existe conteúdo melhor de finanças para médico do que o que você apresenta lá no Instagram, no YouTube. Residência, estratégia de estudo para preparação para residência. Eu fui procurando ali, evoluir, e hoje eu me considero muito bom no que eu faço. É o melhor programa que existe, mentoria de residência é o seu. Então você vai redefinindo aquilo que você faz até você se tornar o melhor do mundo naquilo ali, e continua ali. Então, essa frase faz muito sentido, porque é não só trabalhar, mas trabalhar com objetivo e começar a encontrar as alavancas, as oportunidades que o caminho vai te mostrando. Muitas vezes você quer começar e já ter todas as respostas. Não, porque meu projeto vai ser assim, aí você monta um business plan, não sei o quê. E, cara, quando você começa a implementar aquilo ali na prática, é completamente diferente. Você vai pivotar, você vai mudar, você vai trocar ideia. Fácil, o Excel aceita qualquer coisa. Exato. E aí, quando você começa, de fato, a pilotar a máquina, você vê que o caminho é diferente. E aí você vai se adaptando. Cara, muito bom. Sabe que tem uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, assim, pra pensar, e a gente já até conversou sobre isso. Eu tenho uma dificuldade de me ver, por exemplo, assim, daqui 10 anos, o que eu vou estar fazendo, né? Onde eu me vejo e tal. Porque a vida é tão dinâmica. E, aliás, se você pegar, assim, há 4 anos atrás, alguém me falasse assim... Eu ia falar, loucura. Cara, daqui 4 anos vai estar... Aldó e Fernegan e Amar no leito ali. Tipo isso, cara. Daqui 4 anos, você vai estar numa empresa de educação, vocês vão ter vendido essa empresa, você vai estar trabalhando com internet, você vai falar, cara, tá maluco. Mostra aquele primeiro vídeo meu gravando stories não tem sentido. Cara, exato. Esse primeiro vídeo é um vídeo muito famoso do Bernardo, que é o seguinte, a primeira vez que ele resolveu gravar um stories pra internet, né, pro público dele, que na época devia ser o quê, uns 1.000 seguidores, ou até menos ali. E aí o Bernardo, o cara falando completamente travado, meu nome é Bernardo, baixinho. Tipo, assim, né? Desculpa, gente, por estar aparecendo aqui nos seus stories. Isso, peço desculpas por estar aqui, se você não quiser ver, pode pular. Pode pular. Por favor, não me bata. E aí você vê o Bernardo hoje, cara, por exemplo, no Burn-In lá, né, que foi o evento presencial que a gente fez, você dá uma palestra que você faz todo mundo chorar de emoção.
E aí você vê, ele não nasceu pronto daquele Não. jeito, ele foi construindo, né? Então tudo tem um começo e as coisas vão acontecendo desde que você dedique tempo e esforço àquilo. Eu acho que hoje existe muito imediatismo, né? Porque hoje tá muito fácil. Tudo que você quer tá na palma da mão. E a galera quer tudo rápido. Quero empreender, mas quero fazer sucesso rápido. Quero investir, mas quero ficar rico rápido. Quando a pessoa entende que isso não existe, às vezes ela pode ou se frustrar e desistir, ou ela pode falar, cara, não, então vamos pro jogo de longo prazo, porque quem teve sucesso foi o cara que persistiu. E aí quando eu falo então isso assim, eu tenho uma dificuldade para me falar onde eu vou estar daqui 10 anos, porque, cara, são tantas possibilidades se abrindo na minha vida que eu já não consigo pensar. Você tem alguma ideia do que ou pelo menos do que você quer fazendo? Onde é que você quer estar? Cara, eu tenho certeza que eu não sei onde eu vou estar, mas eu tenho certeza que eu sei o que eu vou estar fazendo. A coisa que eu mais gosto de fazer, e é uma analogia, que eu descobri isso em terapia, depois numa análise comportamental, achei muito bizarro, que a imagem que me definiu foi isso. Disso. A coisa que eu sei que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos é montando quebra-cabeça. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e eu gosto de aplicar aquele conhecimento para resolver algum problema. Então hoje a minha vida é estudar aprendizado, estudar produtividade, estudar performance, discutir ali com os alunos, ver o que eles estão passando de dor, de desafio e tentar criar soluções para esse desafio. Se eu daqui a 10 anos eu vou continuar falando sobre residência, eu não sei. Se a gente vai estar aqui no Brasil, fora, uma outra ideia, eu não sei. Mas eu sei que eu vou continuar montando quebra-cabeça, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. E eu não tenho essa visão de, daqui a 10 anos eu quero estar aposentado, numa beira da praia, tomando uma marguerita. Não. Hoje, o trabalho, ele é uma parte importante da sua vida. E você não precisa dizer não para tomar uma marguerita na praia e trabalhar. Você pode ter os dois. Você pode construir esses momentos de qualidade ali, ainda mais hoje com a possibilidade da internet. O pessoal confunde muito isso, né? Fala assim, vou investir minha vida inteira para daqui, no dia X, eu vou começar a aproveitar. Quando tiver 70 anos, eu vou começar a aproveitar. Eu vou ficar tomando marguerita. Cara, não é isso, né? Você vai, as coisas vão em conjunto, então é o seu trabalho, são as coisas que você faz, é você ter tempo para também ter aqueles seus momentos de lazer, e é isso que é a vida, né, cara? Se fosse assim, tudo muito binário, a coisa perderia a graça, né? Porque imagina assim, Michael, por que você trabalha ainda se veio um dia? Por que o Bernardo trabalha? Mas, cara, imagina, quer que eu faça o quê, cara? Você quer que eu fique em casa deitado olhando para as paredes? Eu ficar doente, eu ficar triste. Você aguenta fazer isso, sei lá, um mês e aí você vai enlouquecer e vai querer voltar a trabalhar, né? Não tem jeito. E é louco pensar esse negócio dos 10 anos, porque se eu pensar 10 anos atrás, com 21, 22 anos, estou fazendo conta errada, né? 10 anos atrás eu tinha 19 anos. Então, mas vamos lá, 5 anos atrás, na faculdade ali de medicina, terminando, você começa a construir planos. Eu vou tentar chegar nisso com 30 anos, tentar chegar nisso com 40 anos, tentar chegar nisso com 50, nisso com 60. O que eu sonhava, sei lá, para os meus 60 anos foi muita coisa do que a gente atingiu agora. Então, os planos, eles muitas vezes vão te surpreender quando você entregar consistência, disciplina e aquilo tiver um propósito que é realmente maior do que só uma vontade de fazer aquele negócio virar. Eu acho que foi isso que acelerou além da medicina. Consistência, disciplina e principalmente uma vontade muito grande, nós três, de mudarmos a forma como as pessoas enxergavam a medicina no Brasil. De lutar por aquilo ali, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de condições desfavoráveis, mesmo não sendo o momento ideal para a gente empreender. A gente foi lá e fez o negócio acontecer e isso trouxe muito resultado. Não só pra gente, mas para quem acompanha aqui o Além da Medicina. Sensacional. Cara, que papo bom, que legal falar com você. E é muito engraçado, né? Porque a gente tá sempre convivendo, a gente é sócio já há alguns anos, mas toda vez que a gente para... Tem uma história nova, né? Tem uma história nova, tem um insight novo, sabia. Cara, isso é muito legal. E, cara, pra gente já se encaminhar aqui pra reta final desse podcast, eu queria que você indicasse aí pro pessoal um livro que você acha que seria importante, se quiser indicar mais de um também, tranquilo, e de repente alguma série, algum filme, alguma coisa que possa trazer algo de diferente, algum insight legal aí pro pessoal. Cara, o livro que moldou toda a minha mentalidade chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse livro, cara, tudo aquilo que eu falo de motivação, de progresso, de pequenos ganhos, foi tudo construído ali por ele, ilustrado por ele, e aí eu fui aplicando isso na minha vida, aplicando isso na vida dos mentorados do programa de mentoria para residência, e eu vi aquilo trazendo muito resultado. Então não é aquela bullshitagem de você tem que pensar que você vai conseguir. É uma reprogramação mental que ele faz, em que você substitui as metas, os objetivos por sistemas que fazem sentido dentro da vida. Então é um livro que é muito, muito bom. Eu recomendo que todo mundo, independente da carreira, independente do momento, leia, porque vale para todo mundo.
E sobre a série, uma que eu vi recentemente, eu até indiquei pra você, que eu acho que conta muito essa história de empreendedorismo, das loucuras, que é a We Crashed, Muito bom. na Apple TV, que é a história da WeWork, né? Que não vou dar spoiler, mas vale acompanhar se você curte essa questão de startup, de empreendedorismo, você vai se surpreender. Eu segui essas 2 recomendações, né? Eu li Hábitos Atômicos porque você me indicou e eu vi o We Crashed também porque você me indicou. Cara, agora você falou uma coisa importante, que você citou mentoria residência, né? E, cara, assim, o projeto, ele é sensacional. Eu, assim, até hoje eu me impressiono com tudo que tem lá. Conta um pouquinho sobre mentoria, porque eu acho que muita gente tá ouvindo a gente aqui, ou tá vendo de repente no YouTube, às vezes é o cara que tá nessa fase de se preparar para residência, de estudar, e a gente sabe que cada vez está mais concorrido, tem cada vez mais médicos, né? Então cada vez mais gente tentando poucas vagas, e hoje você pode ter algum diferencial ali que vai te ajudar a conquistar esse sonho aí. Conta um pouquinho pra gente do mentoria. Eu acho que foi muito bom que você trouxe o contexto do como a mentoria surgiu, né? Que a gente viu que cada vez mais médicos formam ano a ano no Brasil. Entre 2017 e 2022 aumentou em quase 50% o número de médicos formados. Em 5 anos, é bastante. As provas estão cada vez mais concorridas. E o pior, na época que a gente começou a mentoria, a gente não via ninguém falando sobre estratégia de estudos. Exato. A única solução era o conteúdo técnico. Sua nota tá ruim? Toma aqui mais apostila. Exato. Seu percentual não sobe? Assiste mais essas aulas. E ninguém estava preocupado como o aluno estudava, como ele conciliava o internato, a rotina de plantões com a preparação. Então a gente viu que ali tinha uma alavanca de crescimento, que pouca gente dava atenção, que pouca gente queria cuidar. E a gente também entendeu que a preparação ela não envolve só a estratégia de estudos, ela envolve o aspecto emocional, o ambiente que você está inserido. Então, aos poucos, a gente foi pegando essas peças-chave e construindo o ambiente ideal para a preparação para a residência. Então, hoje, o Mentoria é um programa que conta com mais de 4.000 alunos se preparando para a residência. Lá você tem acesso a uma plataforma, a mais de 20 mentores que justamente você... Quando tem um desafio grande na sua vida, é muito mais fácil você percorrer esse caminho com alguém que já percorreu por você, que já passou as mesmas dificuldades que você. Então, a gente trouxe 6 alunos que foram aprovados nas melhores residências do Brasil para justamente dar a orientação, dar o direcionamento do que você precisa estudar junto com a nossa plataforma. Lá na plataforma, você coloca os dados do seu estudo e ela começa a criar trilhas de revisões personalizadas, te mostra o que você precisa focar mais. Quando se aproxima do seu momento de prova, ela cruza as instituições que você quer prestar. Você quer prestar em São Paulo, você quer prestar no Rio, você quer prestar em Minas. Qual instituição especificamente você quer? E ela cruza esses dados com a prevalência. Então, ela te cria um cronograma personalizado para que você estude aquilo que mais cai na sua prova. Tem equipe de coaches, de psicólogos para fornecer suporte emocional, contato com os mentores, contato comigo. A gente faz lives toda semana para justamente dar o drive ali do que fazer, da meta, do objetivo. Então, a sua preocupação, ao invés de como eu vou estudar, como eu vou fazer, a gente vai estar junto ali para construir junto contigo e percorrer esse caminho junto com você no Mentoria Residência. Cara, sensacional. E eu queria acrescentar um negócio em relação à Mentoria Residência, que assim, vocês viram que incrível tudo isso que o Bernardo falou, mas para mim talvez uma coisa que fala mais alto são os resultados, cara. Os resultados dos alunos é uma coisa assim impressionante. Assim, não, são, acho que mais de milhares de aprovação nesses últimos anos. Não, realmente você vê que... E o Bernardo na prática mostrou que funciona, né? Que ele fez o Big Brother lá atrás, né? Exato. E em meio a um monte de coisa usando o método dele, que inclusive na época nem era tão completo como é hoje. Exato. E, cara, passou em primeiro lugar na URO do Janssen. Pô, cara, eu não preciso dizer, né, que é sempre um prazer conversar com você. Você é um irmão pra mim aí de coração, também, pô. E quem quer te conhecer nas redes sociais, quem quer te seguir, como é que vai? Como é que vai te encontrar? Então, como é que você fala pro Zen, né? Como é que faz? Como é que faz? Então, no Instagram, @BernardoPresch, PRSCHT, P de pato. No YouTube, Mentoria Residência, que a gente também tem um canal em que a gente compartilha dicas de estudos, estratégias para quem está prestando prova de residência. No TikTok, @BernardoPresch também. E no DesconstruCast também, que é o nosso podcast, que o pessoal também pode escutar no Spotify e no YouTube. Sensacional. Para quem quiser, de repente, seguir esse host aqui, Médico Michael, lá no Instagram,
Michael é M-A-I-K-E-L. No YouTube, Finanças Dominadas, Médico Michael. E no TikTok também, Médico Michael, tá bom? É tudo igual. Então, pessoal, bom, primeiramente, agradecer ao Bernardo por esse tempo que esteve aqui com a gente. Muitos insights legais, muita coisa bacana. Eu sempre aprendo com ele todos os dias. Eu tenho esse privilégio de conviver com ele aqui dentro da empresa. E para você, então, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, pô, se inscreve, ativa as notificações, a gente vai começar a trazer muita gente boa aqui para vocês entenderem mais sobre carreira médica, sobre finanças para médicos, sobre todo esse ambiente que você tem de possibilidades dentro da medicina, mas que muitas vezes vira um tabu de falar. E também, seguinte, se você tem um amigo que de repente possa se beneficiar desse conteúdo, você acha que o cara vai gostar, compartilha a rodo, vamos fazer aqui esses canais crescerem. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência, beijão grande para vocês e nos vemos no próximo DesconstruCast. Valeu, pessoal, até a próxima. No próximo Medcast. Vamos regravar tudo de novo? Isso, vamos começar lá do começo. Cara, no Med Podcast, tá bom? Pô, o DesconstruCast é o podcast do Bernardo e sigam lá também, que é muito legal. Fez o merchan. Exato, valeu, um abraço.